Vida da Sabrina, Senhor, e te pedimos que, no nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que a tua filha separou, estudou, Senhor, para compartilhar, Senhor, com os pais aqui, Pai, que seja direcionado por ti, Pai. Tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for ensinado, Pai, que os pais tenham ouvidos para ouvir os teus ensinamentos, Pai, porque foi aquilo que o Senhor colocou sobre a vida da Sabrina. E eu te peço, no nome de Jesus, Senhor, sabedoria, inteligência, Pai, que no nome de Jesus todo medo, toda resistência, tudo aquilo que possa tentar colocar pavor, medo na Sabrina, que no nome de Jesus já está repreendido. Usa a tua filha, Senhor, porque sabemos, Senhor, que é para o crescimento do teu reino, Pai. E assim nós apresentamos a vida da Sabrina no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, viu, pela presença de cada um. Jonathan está aqui, tanto tempo que eu não vejo. Helena, muito obrigada, viu? É muito importante que vocês estejam aqui, porque quando a pastora Ângela convidou para que a gente trouxesse esse tema, foi com muito carinho, pensando mesmo no reino, pensando em como que a gente pode estar trazendo ferramentas para a nossa criação, né? A gente tem percebido no Ministério Infantil muitas coisas que vêm acontecendo e a gente está trazendo, está pensando em temas que possam estar agregando para além das questões espirituais, né? Porque a igreja ela já tem esse papel, ela já cumpre esse papel espiritual, mas a igreja ela também tem um papel social. E esse é o papel, né? A gente está aqui vindo, cumprindo com muito amor, com muito zelo. Então, queria agradecer aos meus pastores, a pastora Ângela hoje não pôde vir porque ela está estudando, as minhas líderes, porque Patrícia vai ser sempre minha líder, me desculpa. Mas vai ser. Enfim, a vocês que vieram, porque é importante que alguém ouça, para que a gente possa falar, alguém precisa ouvir, né? Então, muito obrigada, de coração. Então, eu sou Sabrina, faço parte dessa igreja, desse ministério lindo, que é o mais importante da igreja, que é o Kids, eu acho que vocês já sabem, né? Eu acho que para mim, né, eu sou suspeita, é o mais importante. Eu vejo o Kids trabalhar com criança como não como algo que ainda está para vir, né, mas algo que já está acontecendo. A gente vê, através das crianças, a gente aprende tanta coisa, através das crianças a gente pode ter contato. Eu vejo a essência do Senhor. Eu penso que a gente, enquanto está na fase da infância, a gente está muito mais conectado com o Senhor. Eu vejo isso cada dia mais, né? E eu sou psicóloga, estou terminando minha especialização em neuropsicologia, e por isso que a pastora me convidou para estar trazendo esse tema. Por quê? A gente tem percebido, não só aqui, né, na igreja, mas no geral, né, com os trabalhos que a gente tem feito, muitos movimentos que têm acontecido. E aconteceu algo assim que deixou a gente bastante assustado, porque a gente tem visto o que as crianças trazem e a gente está sempre atento, né? E aí a gente pensou no que a gente poderia estar falando, enfim, né? E quando eu percebi a questão que estava sendo trazida para além, que na verdade foi muito mais do que uma curiosidade sexual que todas as crianças têm, mas a gente tem percebido que isso tem acontecido cada vez mais cedo. E não apenas isso, né? Os vícios que estão todos atrelados, porque é meio que como eu posso dizer? Eu estou nervosa, gente, porque além de eu estar aqui, eu estou na minha casa, na igreja, né? A gente percebeu assim, o que a gente vai poder falar, né? Vou falar sobre a questão da pornografia, sobre a questão do vício, das telas, e a gente entendeu que isso parte de uma questão mesmo, que são os vícios, né? E o que seriam os vícios? É a dopamina, que uma pessoa me perguntou o que seria, e, para quem não sabe, eu acredito que vocês já tenham ouvido bastante a respeito desse tema. Eu vou ficar um pouquinho de pé, só porque eu possa ver, né? Senão eu não vou conseguir. Acho que nos tempos de hoje a gente tem ouvido bastante, mas é saber de fato o que seria, o que é essa substância, né, que a gente tem ouvido falar. E o tema da palestra vai ser a geração dos vícios, porque não à toa, né? Como que a gente vê, que percebe que se estabelecem esses vícios, né? Praticamente a base de todo vício é abundância. A gente tem percebido que, num tempo onde a gente tem muita abundância, a gente tem tido mais propensão ao vício, né? Um ambiente que é muito excessivo em estímulos, inclusive não é à toa, né? As cores, né?
é bem que proposital, tudo foi bem pensado. Então, assim, excesso de comida, excesso de açúcar, excesso de informação, excesso enfim, né? Tudo isso faz com que a gente esteja propenso a vícios. Por quê? Porque a gente tem dentro de nós algumas substâncias, e uma delas é a dopamina. A dopamina ela é uma mensageira, né, química que leva e traz informações do nosso cérebro para o nosso corpo, e a gente precisa a gente produz isso, né, de forma endógena, o nosso corpo tem a produção da dopamina, só que quando a gente consome muito essa dopamina que a gente tem recebido, esses estímulos que a gente tem recebido, né, que não é à toa, que não é, né, já se estudaram, isso tem sido oferecido e ofertado não apenas para as crianças, mas para todos nós. E que, se para nós adultos já é muito difícil, ainda mais para as crianças que não sabem lidar. Mas quando a gente tem esse ambiente muito excessivo de dopamina, a gente começa a ter uma baixa produção endógena, ou seja, o nosso corpo começa a produzir menos e a gente começa a necessitar muito mais do externo, né? E que são as exógenas. E aí a gente começa a depender muito e aí se estabeleceram os vícios. E chega um ponto em que a gente não quer mais aquele comportamento ou a dependência ou o vício daquela substância para ficar bem. A gente começa a depender para não ficar mal. E aí, assim, é bem perigoso e é bem rápido. Não é de brincadeira. Acho que a gente tem que estar muito atento, porque a gente tem um tempo que está sendo muito ofertado isso para as crianças, né? Esse limiar ele realmente começa a aumentar e a gente começa a produzir cada vez menos. E aí eu trouxe aqui o conceito do que seria a dopamina. Como eu expliquei, é um neurotransmissor que leva essas informações. E aí esse circuito, quanto mais a gente vai aumentando esse limiar de dopamina, mais o nosso cérebro ele vai pedindo mais e a gente não tendo condições de ofertar, ele vai começar a exigir. Ou seja, tudo aquilo que a gente... tudo que produz muito prazer de forma muito rápida... a gente pode ter certeza que está atrelado a uma dopamina meio fake, né? Uma dopamina que não é boa, uma dopamina que não é natural, né? Eu vejo tela e aquilo lá é muitas imagens, muitas cores, muitos sons, tudo de bom. Você vê uma criança tendo contato com isso, ela vai querer cada vez mais, porque o circuito neuronal dela ele vai ficar cada vez mais curto. A gente já não tem mais, a gente já vê que cada vez mais a gente está tendo uma dificuldade maior de conseguir, por exemplo, assistir um vídeo, né? A gente não consegue mais ver algo muito longo, é tudo muito cortado. A gente está cortando essa transmissão neuronal, né? E para que a gente possa entender, eu trouxe aqui como que funciona o amadurecimento do nosso córtex pré-frontal. Nosso cérebro ele é formado por alguns locais e o que faz a gente ser diferente dos outros animais é o nosso córtex, né? Enquanto seres humanos, é o que faz a gente pensar. Nosso córtex pré-frontal fica basicamente aqui na parte da frente e a gente, quando nasce, a gente não está com o nosso cérebro formado totalmente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso cérebro ele fica amadurecido a partir dos 25 anos. Ou seja, demora um pouquinho. Kate ainda nem está com o cérebro totalmente formado, Kate. Formou. Acabou de formar. Opa! Pois é. Temos bastante córtex aqui que ainda estão amadurecendo. Pai, óbvio. Gente, não é à toa que o seguro, a partir dos 25 anos, fica mais barato, seguro de carro. Assim... Gente, a gente não está atento, mas o povo está estudando, o povo está ciente, né? Por conta disso mesmo. E aí a gente exige comportamento de criança que um adulto ainda não tem condição. A gente exige que uma criança tenha controle de impulsos que ela ainda não tem capacidade. Quer dizer que a gente não vai dar limite? Não. Quer dizer que a gente vai deixar que a criança se jogue, que role, que faça? Não. O papel do adulto é modelar, é mostrar. Mas a gente, enquanto adulto... tem que entender que aquele cérebro ele ainda está testando, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, né? E especialmente cérebros atípicos. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento. Pessoas com TDAH têm especialmente dificuldade nesse circuito, né? No cérebro mesolímbico tem lá tem várias áreas que produzem essa dopamina.
e vão ter uma dificuldade maior de controle, de impulso, ou seja, são pessoas que são mais reativas. A gente não tá, eu não estou aqui assim para justificar comportamentos, mas a gente precisa entender. E a gente, especialmente que trabalha com crianças, a gente percebe isso, né? Às vezes a gente acha que a criança ela está querendo confrontar, né? Acha que é pessoal. Mas, às vezes, a gente brinca e a criança joga, a gente pega e a criança joga, a gente vai e ela faz a birra. Gente, ela está se testando, na verdade, ela está testando o ambiente. É importante para ela essa troca, né? É muito importante a gente, no lugar de adulto, entender que não é pessoal, entender e olhar para aquela criança como uma criança que está aprendendo e que está se desenvolvendo, né? O que acontece? O nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo nosso desenvolvimento psicológico e cognitivo, né, que faz a gente racionalizar. Ou seja, a criança não vai pensar, olha, eu vou fazer aquilo porque a tia Sabrina... Não, ela vai porque ela sentiu vontade ou porque alguma coisa atravessou e é rápido. Ela não racionaliza nesse sentido. É o cérebro mesmo que ainda está imaturo. E é isso, né? Eu trouxe aqui alguns tipos de vícios para que a gente possa entender que, às vezes, a gente, quando pensa em vícios, a gente acredita que vícios são substâncias, né? A gente pensa o quê? Droga, cigarro, bebida. É também, mas não apenas. O vício, na verdade, ele está muito mais atrelado a comportamentos, né? Inclusive, até mesmo quando a gente faz uso dessas drogas. Porque quando a gente busca a droga, né, quando a pessoa ela vai atrás da droga, ela está, na verdade, em busca de comportamento que reforçam, né? Está em busca da dopamina. Inconscientemente é a dopamina. E aí aqui tem alguns tipos, né, de drogas ilícitas, álcool, compras, né? E se a gente parar para pensar, são todos o mesmo fundo. E é muito importante que a gente observe, porque às vezes uma pessoa tem um vício de droga, e aí ela vai lá e cuida no sentido de fazer a retirada ou fazer a redução. E aí a gente percebe que ela vai para um outro tipo, sei lá, vai para a compulsão alimentar. Ou até mesmo pessoas que vão fazer algum tipo de emagrecimento. Ela corta a comida, mas aí ela vai e começa a fumar. Ou então, ela sabe? Porque está tudo ligado, é tudo dentro do mesmo sistema, o sistema de recompensas, né, que está ligado com a busca mesmo dessa dopamina. Por isso que é muito importante a gente entender a raiz. Né? Eu até coloquei nas minhas anotações que ficaram por ali, que daqui a pouco eu volto. Que é isso, assim, a gente precisa entender que a gente nasceu com uma falta. Né? Na psicanálise, eu não sou da psicanálise, mas na psicanálise a gente fala muito sobre o falo, que é a falta. E eu percebo, eu percebo que o ser humano, a gente às vezes fica querendo preencher essa falta com várias coisas. Né? E assim, eu estou num espaço que eu posso falar isso, nem sempre eu posso, mas eu falo. Mas essa falta ela só vai ser preenchida com Deus, né? Com o espiritual. E quando a gente tenta preencher essa falta com outras coisas, é que a gente identifica que acontecem os vícios, porque nós fomos programados para sermos viciados em Deus. Eu não sei se vocês, sei lá, já pararam para pensar, mas essa ficha caiu para mim. Até na minha Bíblia tem bastante marcações que eu fico assim, caraca, o povo está lá, aí vai e levanta o bezerro, aí Deus vai e levanta... Aí tem Moisés, aí Moisés morre, vai Josué, vai lá de novo. Aí eu até botei assim na minha Bíblia, meu Deus, por que o povo vive querendo adorar alguma coisa? Eu até tenho essa anotação em alguma parte da minha Bíblia. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, por que a gente tem essa necessidade? Eu acredito que realmente o Senhor tenha colocado esse dispositivo na gente, porque é nele. Né? É meio que para viciar, claro, que não é viciar no sentido ruim, porque eu creio que o Senhor não faria isso conosco, mas é porque a nossa dependência tem que ser de Deus. E aí a gente vai buscar esse vazio em outras fontes, e a gente nunca vai conseguir encontrar. E a gente precisa estar atento, porque sem perceber... Desde a infância a gente coloca e a gente reforça comportamento que no futuro no futuro nem tão futuro, né? Porque tem crianças que já estão tendo comportamentos de acesso à pornografia. Eu atendo crianças, eu tenho pacientes de 8, 9, 10 anos que já estão viciados em pornografia. E assim é muito triste, né? Porque eu já sabia que isso acontecia com os adolescentes, mas eu não tinha acesso de que era muito novo. Né? Porque eu acho que 8, 9 anos é muito novo. E aí, através das crianças, inclusive, eu descobri o tal de um site lá que você clica, o tal do Xvídeo, que eu nunca não conhecia. Você clica mesmo. Eu fui procurar, botei lá no Google Xvídeo, e você vê assim, é rápido. Você clica e abre. E assim, é pornografia pura. E as crianças estão tendo acesso.
eu fiquei assim, eu chorei tudo, porque eu falei, caramba, a gente já sabia que existia, a gente sabe, mas a gente não imagina que esteja tão perto, está muito perto. Né? E eu vejo essas estratégias acontecendo cada vez... Porque esse paciente que falou comigo, ele falou assim, tia, estava escrito lá num vídeo que ele estava vendo infantil, negócio de anime lá, e aí lá embaixo estava assim, não clique aqui. Aí ele clicou. Aí foi para o tal do vídeo. Ou seja, quem faz esse tipo de coisa é para pegar, é para buscar as crianças. Né? Ou seja, o mundo ele não está de brincadeira, ele está jogando a lança, ele está jogando a rede, está pescando, e as crianças assim, elas estão cada vez mais sendo tragadas, e eu percebo assim que a gente está muito adormecido. E eu me coloco também nesse lugar como mãe, né? Como uma mulher que trabalha, que praticamente não tem tempo, me coloco nesse lugar, e às vezes a gente se culpa, né? Porque por mais que a gente esteja fazendo o melhor ainda não está sendo suficiente. Bem-vinda, Ediel, obrigada, meu amigo. Bem-vinda, Leonide. Então, é isso, a gente precisa estar muito atento, porque estão acontecendo. Essas exposições estão cada vez mais fáceis, acessíveis, as crianças estão cada vez mais tendo acesso. E se a gente não ficar atento, elas vão ser tragadas, sim. Né? Eu acho que assim, já está posto, a internet está aí, a tecnologia está aí, ela é boa, eu acho que a gente não tem que demonizar, ela é realmente muito boa. Até porque, se não tivesse, muitas das coisas a gente não conseguiria fazer. A gente não conseguiria ter acesso a palestras, a gente não conseguiria ter acesso aos outros, a gente não conseguiria fazer as nossas reuniões, atendimentos online, nossa, não conseguiria. Eu tenho paciente que eu atendo em Brasília, em São Paulo, enfim, na Bahia, no Sul, e não seria possível. A tecnologia ela é, de fato, muito boa. Mas o que a gente está fazendo com isso? Né? Eu acho que é isso que a gente precisa ficar atento, se perguntar, se questionar, entendendo que a gente tem sido roubado, sim. A gente até estava falando, eu e Patrícia, que se a gente não ficar atenta, né, a gente está sendo roubado do melhor nosso, porque os dias têm sido corridos. A gente, às vezes, né, é uma correria, e aí, quando acabou o dia, enfim, a gente esqueceu de mandar uma mensagem a uma pessoa. Eu, às vezes, sou essa, né, já respondi só na minha cabeça, enfim. A gente está perdendo o melhor da vida. A gente não as conexões, né? Está muito conectado na internet e pouco conectado mesmo com o outro. Aqui eu trouxe alguns tipos de vícios, né? Que são as drogas, o álcool, as redes sociais, cada vez mais. Eu acho que, não sei se vocês já perceberam, o que vicia ali são as curtidas, são os likes, são a quantidade de seguidores. Isso é muito parecido. Assim, só vai mudando a cara, né? Porque é tudo igual. Como... Eu pensei até no exemplo. Em joguinhos mesmo, né? Lembrei. Aquele menino, aquele bichinho da Era do Gelo, que passa o filme todo tentando pegar nós. Ele nunca pega. O que faz aqui diante daquele esquilo? É um esquilo, né? Não sei. O que faz aqui diante daquele esquilo ficar... Todos os desenhos... a vontade, é a motivação, sabe? Não é nós em si. Porque eu lembro que teve um episódio que ele conseguiu pegar nós, e agora? O que eu faço? Né? É igual o que tem acontecido com as redes sociais, com o tal do jogo do tigrinho, que tem cada vez mais pessoas perdendo dinheiro, tirando vida, entrando em depressão. Porque é isso, você acha... Não é ganhar em si, é sempre o esperar, é essa dopamina, é essa sensação do que vou ganhar, vou e vai gerando, é essa motivação, que é isso que a dopamina faz, né? Ela nos move, ela traz essa motivação para que a gente queira cada vez mais. O trabalho também, hein, gente? Também pode viciar. A gente precisa estar atento. Como eu falei, não são somente substâncias, são também, e especialmente, comportamentos que viciam. Eu trouxe um videozinho. Dá para ver daqui? Tá, desculpa. Você já viu esse vídeo, filho? Se identificou? Eu trouxe aqui o conceito de vício.
Do latim significa vítio, que significa, do latim é vítio, que significa falha ou defeito. No dicionário Aurélia, a definição de vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado, alterar para enganar, corromper-se, perverter-se e depravar-se. E segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, seria dependência química caracterizada pelo uso de substância de forma compulsiva, né, que pode causar problema na vida do indivíduo. Ou seja, mesmo trazendo dano, a pessoa não consegue não fazer, né? Pode? É o do meio, né? Ah, você que vai? Tá, você. Filme de terror para os celulares. É isso. É muito interessante esse videozinho, porque ele mostra, né, quem está usando quem. Né? A gente acha que é a gente que está usando o celular, mas eu vejo que é o celular que tem usado a gente. Né? E se para a gente já é algo especialmente difícil, eu volto a falar, é muito difícil. Para a gente que é adulto, quantas vezes, né, a gente sai esquecendo tudo, menos o celular. Né? Já no próprio DSM já consta mesmo a abstinência de uso de tecnologia. Inclusive, já tem, eu acredito que no próximo DSM deva sair, né, tem alguns estudos que falam sobre a gente entender que o celular é a extensão da nossa mão. O nosso cérebro já está criando isso como se fosse realmente parte de nós. E é por isso que a gente sente tanta falta. Para a gente ver o que isso está causando no nosso cérebro, né? O quanto que isso está danificando o nosso cérebro. E a gente está sabendo, e a gente está vendo, e a gente não está fazendo muita coisa. E eu falo a gente, porque eu também sou essa pessoa. A gente tem que estar o tempo todo atento. Eu até achei muito interessante, porque enquanto eu estava fazendo as pesquisas, eu vi que os filhos dos grandes empresários lá do Vale do Silício. Vale do Silício é um lugar que fica na Califórnia, lá, né, em São Francisco, onde estão as maiores empresas de tecnologias, startup. E os filhos deles não usam smartphone. Os filhos deles só usam caderno, com letra cursiva. Eles não têm acesso a smartphone. Agora, eu acho interessante que eles que criam isso para os nossos filhos não darem para os filhos deles. Acho que quer dizer alguma coisa. A gente precisa pensar sobre isso, sabe? Aqui no Brasil, eu acho que está lá na frente. Deixa eu ver. Tá, obrigada. Não, vou passar. Passa aqui? Opa. Foi. Obrigada. Foi essa? Aquele lá. Pronto. Não, mas é porque eu não enxergo mesmo. Não consigo enxergar. Essa questão do uso das telas. Eu trouxe o uso das telas como o pano de fundo, entendendo que são outros vícios também.
Porque, na verdade, o vício é o comportamento. É importante a gente colocar isso na nossa cabeça, sabe? O que vicia, de fato, são os comportamentos. É aquilo que a gente vai fazendo, que a gente sempre busca... Por que a gente busca sempre os mesmos resultados para as mesmas coisas? Isso é vício. Por exemplo, estou triste, vou comer. Sei lá, pego no celular. Acontece qualquer coisa, vou ver o TikTok. São comportamentos que são muito repetitivos para questões que são diferentes. Tudo bem a gente participar da vida atual, a gente precisa, mas a gente precisa observar quais são esses comportamentos que a gente fica sempre repetindo, né? E o sentido, o vício em geral, né? Esses comportamentos eles causam dano na estrutura mesmo. Ele vai mudar a estrutura. Esse cérebro que ainda está em formação, que vai terminar de amadurecer aos 25 anos, ele tem mudança na estrutura cerebral, né? Ele não vai conectar de forma correta. Alguns circuitos, algumas sinapses, né, que são esses encontros, né, essas redes neuronais, elas não vão ser formadas, ou se forem formadas, vão ser formadas de formas incorretas. Está trazendo déficit na cognição social. O que é isso? As pessoas estão com dificuldade de interação social. Eu tenho uma pacientezinha de 10 anos que ela falou para mim assim, eu não gosto mais de falar com pessoas. Não gosto, ela só fica em tela, ela só fica em casa. Tem uma questão, claro, né? Não trazendo culpa, porque a mãe trabalha, ela precisa ficar em casa. Mas ela não quer, e a gente está tendo que trabalhar para que ela vá para a rua. Porque é interessante a gente entender que, quando um bebê nasce, ele está ali com... A gente tem mais de 86 bilhões de neurônios, ou seja, neurônio é a célula do cérebro, né? Vou explicar. E a gente nasce com esse montão de célula, e a gente, quando está na fase bebê, assim, que a gente acaba de nascer, a gente está no auge, né? Porque a gente precisa aprender muita coisa, a gente está observando. E como que o bebê ele aprende? A linguagem, como que a gente desenvolve a linguagem? Que não é só a linguagem falada, né? A gente vai decodificando os códigos, a gente vai olhando as expressões. É olhando. A gente precisa olhar para uma pessoa, olhar a expressão dela, porque a gente aprende, a nossa vocalização, a nossa comunicação ela é muito menos verbal do que a gente pensa. A gente comunica muito mais com o nosso corpo. Você vê, estou nervosa, porque estou para lá, estou para cá. Né, do que falando. Às vezes a gente pode falar uma coisa, eu não sei exatamente o percentual, mas eu acredito que seja mais de 70% da comunicação não verbal que a gente, enquanto ser humano, faz. E o bebê ele está ali esperando. Ele acabou de nascer, ele está conhecendo o mundo. E, se ele não tiver contato com um ser humano que o ensine, ele não vai desenvolver, né, naquele período, porque a gente tem períodos, a gente tem janelas. Né? Não é que a gente não possa aprender depois, mas a gente não vai aprender da melhor forma, né, da nossa forma ótima. Tanto que, nos 2 anos, acontece lá a poda sináptica, porque a gente precisa tirar aquelas células, né, que não vão ser aproveitadas, que estão a mais, que não fizeram as conexões corretas. E aí, esse bebê que tem acesso à tela, ou essa criança que está tendo acesso à tela, ela não está aprendendo as expressões. Porque a tela ela não tem condições, ela não tem, né, a ruguinha não levanta, ela não consegue. E a gente pode fazer a melhor tecnologia, a melhor inteligência artificial, que a gente não vai ter, pelo menos até o dia de hoje. A gente não tem nada que consiga dar conta de fazer o que o ser humano faria. E aí esse bebê não vai desenvolver. Né? E não vai ter interesse, de fato, porque não é interessante. É muito melhor a gente pegar um produto que está pronto, um desenho que é muito mais colorido, que está pronto, do que eu ter que criar, porque é preguiçoso. O nosso cérebro é um termo feio, mas não é que ele seja preguiçoso, só que ele foi feito para poupar energia, para a nossa sobrevivência. Né? A gente precisa poupar energia, porque a gente tem que usar essa energia para desenvolver diversas coisas. Eu tenho que aprender a ficar em pé, eu preciso aprender a sentar, eu preciso aprender a engatear, eu preciso aprender a falar. Então, a gente, o tempo todo, precisa estar poupando energia para pensar. Né? A gente gasta muito mais energia pensando. Né? O desgaste, não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente vai fazer alguma atividade que é muito difícil e a gente fica com o corpo cansado, porque a gente demanda mais energia, desgaste mental do que físico. Muitas vezes as pessoas falam, mas você trabalha sentada, mas você está tendo muito mais desgaste. Por isso que a gente precisa ficar atento a descanso. As pausas, elas são importantes por conta disso. E aí está acontecendo, já está acontecendo. A gente tem ouvido muito falar em questão de autismo, e sim, a gente tem diversas causas, ainda não há uma causa específica, mas a gente tem percebido que a questão da interação social também pode ser um dos fatores. Tem lá a carga genética, tem uma diversidade de coisas. Porém, um ambiente
ele é muito reforçador, né? O ambiente ele é capaz de metilar, eu não sei se você vai explicar, mas ele é capaz de metilar ou não uma informação genética. Você pode nascer com uma determinada informação e aquilo se desenvolver ou não, dependendo do ambiente que você vive. Ou seja, o ambiente ele é muito importante, né? E se uma criança ela é exposta a um ambiente pouco enriquecedor, ela vai ter pouco repertório. E aí, quando aquela janela de oportunidade fechar, não é que ela não possa aprender, mas ela não vai desenvolver da melhor forma que ela poderia, né? Outra coisa que está acontecendo é a questão do desenvolvimento da linguagem. Crianças e linguagem falada também, né? A gente está com pouco repertório, né? E a linguagem mesmo de expressão, de compreensão, enfim, por conta dessa falta de interação justamente na primeira infância. E até na fase dos adolescentes, né? Para a gente que já nasceu, eu já sou de uma geração um pouquinho mais antiga, para a gente que já nasceu, que conseguiu viver, eu tive uma adolescência e a vida adulta sem celular. Eu tive meu primeiro celular com 20 anos. Porque eu sou um pouquinho, né? 40, assim, já, enfim. Mas para quem já nasceu, para a geração que já nasceu com o celular, é muito difícil, porque ela só conhece o mundo por aquela perspectiva. Então, é isso. Acho que o celular está ali, né? O meu grande desafio, né? Porque está ali para mostrar como é difícil. E é difícil, gente, é difícil. Porque é gostoso, porque é cômodo, porque traz prazer. Porque é isso. A dopamina é isso, é prazer e motivação, né? Eu trouxe aqui alguns dados para a gente pensar. Essa geração que está vindo, eu acho que já é até atual, né? Mas os dados dizem que a geração que vai vir é a geração menos inteligente do que a anterior. O que isso quer dizer? Sempre que uma geração vinha, a próxima era mais inteligente. O próprio Jesus falou, né? Que quem viria após mim fariam coisas maiores. Jesus falou isso para a gente. Mas isso não está acontecendo. E, assim, como que a gente mede? Tem uma série de coisas que podem medir, mas o QI é um dos medidores de inteligência, que é o coeficiente de inteligência. O QI do brasileiro está em 83. Tem alguns estudos que falam 83, outros 87, 89. Ou seja, a nossa média era 100. A média mundial era 100. Hoje, a média mundial é 98 e a média do brasileiro está em 80. Vou botar 87, que eu achei que ficou mais na média. A gente está muito abaixo. E o Brasil está em 5, porque tem estudos que trazem, né, estudos eles demoram um pouquinho, mas tem estudo que diz que o Brasil é o segundo, e tem estudo que diz que ele está entre os 5 países que mais consomem smartphone e tablet. Ou seja, acho que tem alguma coisa ali interligado. Acho que é importante a gente pensar nesse emborrecimento que a gente está sofrendo, né? Primeiro, a gente não está forçando mesmo essas conexões. Eu sou uma pessoa que eu estudei lá a fórmula de Bhaskara, eu sempre fui muito crítica. Cara, mais um dia, eu até postava, né? Mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara para nada. Até eu entrar no curso de neuropsicologia e entender que a fórmula de Bhaskara ela não vai servir para a minha vida prática, mas ela vai servir para eu fazer essa musculatura, né? Não é musculatura, mas para fazer esse trabalho neuronal. Por isso que é importante. Por isso que a gente aprende. A gente não aprende a fórmula de Bhaskara, talvez alguma pessoa, né, que vai, sei lá, trabalhar na NASA, para ela sirva para alguma coisa. Mas para a grande população normal, né, comum como nós, não vai servir para o uso prático, mas vai servir para a gente desenvolver conexão neural, que é importante. É como se a gente estivesse ali trabalhando o nosso cérebrozinho, que está cada dia mais preguiçoso, e está mesmo. Até para escrever, eu me pego, às vezes, vendo que eu vou escrever, eu espero o corretor completar, porque eu estou com preguiça de escrever, e aí eu me forço. Onde eu trabalho, eu preciso colocar documentos numa rede compartilhada, né, com a empresa. E aí eu vejo que todo mundo coloca link. Assim, eu tenho começado a fazer esse trabalho de... Não vou no automático. Ao invés de eu ir lá e clicar no link, eu vou fazer o trabalho mesmo, de clicar na pasta, tal, passo a passo. Eu tenho mais trabalho, mas eu estou me forçando a fazer esse caminho de volta, que não é fácil. Mas, se a gente não fizer, a gente vai ficando cada vez mais escravizado, né? Eu acho que, assim, a maioria aqui, se não todos, se a gente perguntar se sabe 5 telefones completos de alguém, acho que eu não sei, só sei o meu. De mais ninguém, eu não sei. Assim, é interessante que, sim, temos a agenda. Não sabe. Você sabe o telefone inteiro? Não. Ele não. Só o da esposa dele. Só o da esposa. Se ela tiver descarregado, ferrou. Eu só sei o meu, ou seja, se eu estiver em perigo, eu vou ligar para mim, né? Estou ferrada. Não dá.
E é isso. Antigamente eu sabia. Eu tinha uma agenda, eu escrevia, né? E estava lá. E assim, por que isso desapareceu? É claro que assim, nosso córtex pré-frontal é a parte... como é que a gente vai falar? A gente usa muito que é o ouro, né? É, a coisa, é o que a gente tem de mais importante, porque é o que mais demanda energia no nosso corpo. E aí, tudo bem, se eu posso usar uma ferramenta para me auxiliar, ok. Mas se eu posso fazer outras escolhas, bacana, porque se eu posso fazer, sei lá, algo que seja manual, ao invés de fazer algo que é automatizado, vamos optar pelo que seja manual, para o bem do nosso cérebro, para o bem da nossa, né, para o nosso desenvolvimento. E estimular isso para os pequenos, porque eles são o nosso modelo, né? Eu vejo muitas vezes a gente reclama com as crianças, mas a gente não está se olhando, a gente não está se percebendo. As crianças reproduzem aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente ensina, de alguma forma, claro que não sempre. Outro dado que eu trouxe foi o aumento de suicídio entre adolescentes. A gente sabe que Setembro Amarelo, eu até falei sobre essas questões de suicídio. E a gente tinha pouco tempo atrás, pouco conhecimento de que criança e adolescente tiravam a vida. Isso era muito mais comum em adultos, né? E ainda assim, no adulto, isso não é normal, porque nosso cérebro ele tem diversas camadas de proteção para evitar que a gente faça isso, né? Quando uma pessoa de fato consegue cometer, tirar a própria vida, essa pessoa, na verdade, ela já perdeu todas essas camadas de proteção que ela tinha. E aí, para que ela consiga fazer, ela realmente tem que estar bastante adoecida, né? E para que uma criança faça isso muito mais, porque não é natural a gente tirar a nossa vida. Não fomos formados para isso. Obrigada, Cláudio. Bem-vindo. E aí, a partir de 2009, começou a aumentar. Eu não sei se... Alguém chuta o que pode ter sido, o que aconteceu a partir de 2009? O que aconteceu que pode ter sido... Fala, Jonathan. Pensa aí. Então, foi quando a gente começou a ter maiores acessos a smartphone. Mais uma evidência dos smartphones como ofensor na nossa vida, né? Orkut também. Então, quando começou o aumento dos smartphones, a gente começou a ter mais acesso às redes sociais, né? Eu acho que também marca também as redes sociais. Mas é isso, ou seja, olha o que a gente tem tido, olha os resultados, né, desses acessos. E, mais uma vez, eu volto a falar, é ruim, não é que seja ruim. Talvez a gente que esteja fazendo uso errado das ferramentas que são boas, que a gente pode usar para coisas boas, né? Outra informação, outro dado que eu acho que é bacana a gente perceber, é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E é do mundo mesmo, não é da América Latina, é do mundo, né? É importante a gente pensar por quê. Porque quando a gente pega as estatísticas, o Brasil está lá entre o segundo ao quinto que mais tem acesso a tablet e smartphone em geral. Eu trouxe aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, é o teste de marshmallow. Algum tempo atrás estava até na modinha, mas não era da forma correta, não. Deixa eu ler para vocês entenderem. Na década de 60, o psicólogo Walter Mischel decidiu fazer um teste, né, que é conhecido como teste de marshmallow. E aí, o que ele fazia? Ele pegou dois grupos de crianças... ele pegou algumas crianças... E aí ele perguntou o que aquela criança gostava mais, né? E aí marshmallow, doce, biscoito, enfim, né? Chocolate. Mas ficou conhecido como marshmallow porque eu acredito que o marshmallow deve ter sido o mais escolhido, não sei, algum motivo. E aí o que ele fazia? Ele falava para a criança: olha, eu vou deixar aqui 2 marshmallows e você pode comer, você tem a opção de comer. Eu vou sair, você vai ficar sozinho. Você tem a opção de comer. Se você comer, tudo bem. Agora, se você não comer, você pode comer esse marshmallow e mais alguma coisa que você gosta muito. Ou seja, ele tinha algo muito grande, algo que ele desejava muito, né? E aí, ele deixava a criança lá 20 minutos sozinha e saía, e aí via-se. Algumas crianças, mas, né, uma grande maioria não resistia, até porque as crianças elas ainda estão ali no desenvolvimento do córtex, né? Não tem aquele controle do impulso. Muitas não comiam, mas algumas comiam.
E aí eu acho que o mais interessante é que, como esse estudo foi um estudo longitudinal, né, ou seja, um estudo que ele acompanhou essas crianças por mais anos, eles identificaram que as crianças que tinham um autocontrole, aquelas que não comeram o doce, o marshmallow, elas foram crianças que tiveram no futuro mais autoestima, que, além de serem mais saudáveis, não tinham problema com obesidade, sobrepeso, né, elas também tinham melhores desempenho na carreira, e tinham menos propensão à adição. A adição são pessoas que buscam, né, que buscam substâncias, né, álcool, droga, enfim, né, álcool e outras drogas a gente fala. Ou seja, essas crianças já demonstravam ali, mesmo com o córtex pré-frontal ali ainda muito imaturo, elas tinham mais controle, né? E a gente viu isso, isso foi acompanhado e foi visto que trouxe um futuro bem melhor, mais saudável, né? Isso quer dizer algo a respeito de pessoas que têm mais autocontrole de si, sobre as suas escolhas, né? Enquanto que as crianças que cederam ao desejo, elas tiveram muita dificuldade com compulsão, ou seja, eu quero comprar, eu compro, eu quero comer, eu como. Então, são pessoas que tinham maiores tendências à adição, e aí buscavam por drogas, por comportamentos viciantes, e também tiveram muito problema de saúde e obesidade. Ou seja, tá tudo, como a gente falou lá no início, estão atrelados porque os vícios eles estão sempre com a mesma raiz, que são de comportamentos que trazem aquela sensação de bem-estar. Tudo que a gente busca, que traz uma sensação de prazer muito imediata, tá com aquela dopamina barata, né? É um termo meio chulo, mas é verdade, né? Não é uma dopamina endógena que a gente produz, né? É algo que não vai trazer bem para a gente e que vai trazer tendência a vícios, né, a comportamentos viciantes. A gente estava conversando sobre tirar o açúcar do café, que pode ser um comportamento, porque o próprio açúcar, né, a gente estava falando, a gente perde o paladar, né? É difícil, eu estou conseguindo. Mas porque é difícil, porque é gostoso o docinho. O nosso cérebro ele é formado por açúcar e gordura. Então, ele gosta quando a gente dá açúcar e gordura para ele, né? Aí, assim, a gente está falando só de tragédia, né? Mas a gente tem que começar a pensar em... a gente tem que começar a pensar em o que a gente pode fazer, né? Pelo amor de Deus. Por favor. A solução. E, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é culpa. Não precisamos ter culpa, gente. Porque, assim, a gente tem feito o melhor que a gente dá conta, né? Eu acho que o mundo já traz muito peso para a gente, especialmente nós mulheres, que somos mães, que precisamos dar conta de tantas coisas. Mas não é trazer culpa, mas autorresponsabilidade, né? Pensar em quais escolhas que a gente pode fazer, né? E aí, pensando nisso, eu trouxe como primeiro lugar estabelecer limites. Realmente é preciso que a gente aprenda a ter limites, que a gente não seja usado pelo celular, como no vídeo, que a gente o use, né? Que a gente não seja usado pelo nosso comportamento que reforce, que traz essa sensação. A gente é que tem que entender que eu quero comer o chocolate. Ok, é porque eu quero, não é porque eu não vou sobreviver se eu não comer o chocolate, né? Então, a gente precisa sempre botar limites. Eu vou trazer depois a quantidade de tempo de tela recomendado, né? Quantidade de sono. Então, assim, limite, ele é segurança. Nosso corpo tem limite, a gente tem pele, é o que limita, é o que dá segurança. Precisamos ter limites para a gente ter segurança na vida. Porque se a gente vive solto, se a gente vive sem... Né, a gente está aí, né? Tá vivendo como Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, e não está indo para lugar nenhum, isso não é seguro, né? Outra coisa importante é reconhecer os gatilhos que nos fazem buscar pelas mesmas soluções. Caraca, toda vez que eu vou mal, que eu vou mal na escola, eu como um prato de doce. Toda vez que eu estou ansioso, Então, é importante a gente reconhecer, para que a gente consiga pensar em administrar isso. E, se não conseguir, pedir ajuda, né? A gente tem terapia, tem um amigo, né? Começar a pensar em formas, né? Eu tenho uma paciente que ela está fazendo o modo caverna, eu nem conhecia esse termo. Mas é basicamente isso. Ela saiu das redes sociais, porque para jovem é algo muito importante. Eu até consigo ficar sem rede social, mas para jovem é muito difícil, porque eles se reconhecem ali, eles se reforçam ali, enfim, né? Ele acha, né? Os jovens acham que o lugar é bom se tiver 10 mil seguidores. Não necessariamente é, né? Mas para um jovem, especialmente, é muito importante. E ela mesma identificou isso, ela cortou, ela mesma saiu das redes sociais. Para ela entendeu que aquilo era importante naquele momento. Eu acho que é importante a gente reconhecer quais são esses gatilhos.
né? E se a gente não conseguir só, pedir ajuda ao líder, né? Quem é dessa casa tem líder, tem pessoas, tem um amigo, tem alguém que a gente consiga recorrer, né? À mãe, ao professor, enfim. Incluir o detox de dopamina. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas basicamente o detox de dopamina é a gente começar a tirar tudo que dá muito prazer. Eu gosto muito. Eu vou dar o exemplo novamente do café. Eu gosto muito de café, é um problema muito sério, eu gosto muito. E aí eu já entendi que eu comecei a tirar o açúcar. Não está fácil. Tem um mês, mas já está bem mais fácil. O primeiro dia a careta, né, muito grande, no segundo vai diminuindo. Agora a careta é normal, né, que é a careta mesmo. Mas que não dá para mudar. Mas é isso. Mas entendendo, olha, se eu, sei lá, a atividade física é uma boa prática para a gente começar a diminuir essa dopamina. Porque, na verdade, não é diminuir a dopamina, é produzir a endógena, que é aquela que a gente precisa produzir, que é nossa, nada de fora, né? É interno. Então, começar a identificar. Muita tela, vou diminuir a tela. Muita rede social, vou diminuir a rede social. Uma coisa que é bem legal de fazer, que estava na moda, mas as pessoas eu acho que tudo é o caminho do meio, né? Que é o tal do banho frio, que é bom, né? Para tudo que a gente tudo que é ruim, mas é bom. É isso, é pensar num detox. Porque, assim, se a gente parar para observar, se a gente for muito realista, for muito verdadeira com a gente vai ver que a gente está muito no automático. Estar no automático não é necessariamente ruim, não. Porque o nosso cérebro precisa automatizar, senão a gente vai pirar, né? Ele precisa automatizar alguns comportamentos. Mas ele precisa automatizar comportamentos que sejam bons, né? Agora, comportamentos que trazem danos para a gente e a gente normalizar, esse é que é o perigo, né? Se eu não faço zero atividade, cara, eu vou caminhar 5 minutos. Já é algo que eu posso fazer. A gente chama isso de redução de danos, inclusive, né? Se eu tomo 5 cafezinhos, eu vou tomar 3. Vou tentar. Não consigo sem açúcar, pelo menos desses 3, 1 vai ser sem açúcar. E a gente vai tentando. Eu acho que assim, a gente vai introduzindo, né? Outra coisa que é inegociável é o sono. A gente já escutou falar, mas eu acho que a gente não tem a noção do tanto que o sono ele é importante. Porque é durante o sono que a gente faz a faxina do nosso corpo, grosseiramente falando, né? É durante o sono que as nossas células elas são renovadas, que tudo aquilo que a gente precisa eliminar do nosso corpo é eliminado. Eu não sei se vocês já observaram, sei lá, estou com uma febre, estou com aquela querendo ficar resfriadinho, ou uma dorzinha de cabeça. Se a gente tira uma sonequinha, a gente acorda um pouco mais renovado, não é à toa. É claro que tem diversos tipos de sono, tem diversas ondas de sono, e é por isso que é importante a gente cumprir aquela quantidade de sono que eu vou trazer na próxima tabelinha, porque para cá a gente tem, sei lá, tem o sono REM, que é o mais importante nesse sentido, mas a gente tem vários ciclos do sono que são importantes serem cumpridos, né? E que se a gente não faz isso, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes você fala, caramba, dormi pra caramba, mas não acordei bem. De repente, especialmente se você levanta no meio do sono REM, que é o sono que faz a gente sonhar. A gente não acorda bem, a gente acorda meio zonzo, parece que não dormiu, ou acorda cansado. Também pode acontecer isso. Especialmente porque, possivelmente, a gente não teve um sono de qualidade. É importante a gente ficar atento, porque o sono ele é tão importante que se a gente ficar... Sim, eu não sei exatamente a quantidade, mas a gente consegue entrar em falência se a gente não dormir, né? A gente tem uma quantidade limitada de tempo para não dormir. Tamanha importância. É por isso que pessoas que têm bipolaridade, quando estão em mania, ela precisa ser medicada para dormir, porque senão ela morre. O corpo dela ele entra em surto, né? O corpo da gente ele não foi feito, ele foi feito para... É igual o celular, né? Gente, quem cria, ele que copia, né? Porque é bem isso, né? Nada se cria, tudo se copia. A gente precisa, acordou, né? É o nosso ciclo circadiano. A gente acorda, a gente precisa ter contato com... A nossa retina precisa ter contato com a luz do sol, porque a partir desse momento a gente dá o start para começar o nosso ciclo circadiano. E aí acordei, né? Abri os olhos e iniciou meu ciclo circadiano, meu corpo vai produzir cortisol, que é aquele estresse bom, que é para me dar movimento, para eu dar conta das minhas demandas do dia.
Acabou o sol, como era antigamente, bem mais isso, né, que o povo ia dormir com as galinhas. O sol vai se pôr, é a hora que o corpo começa a se preparar para relaxar. E aí começa a produzir a melatonina. Só que a gente quer fazer do jeito que a gente quer. A gente acha que o nosso corpo, que Deus mudou, porque a gente quer que ele mude, né? Não, a gente foi feito dessa forma. E se a gente respeitar a nossa natureza, a gente vai ter melhor qualidade de vida. Né? Eu acho que a gente precisa entender que nós não estamos acima. Não é porque a gente temos inteligência, né? Temos capacidade, mas eu vejo que a gente tem usado a nossa inteligência enquanto humanidade de uma forma muito equivocada. Que a gente não tem respeitado os limites. Né? A gente tem achado que... a gente tem visto muito discurso, né, de que tempo é dinheiro, enfim. Né? Mas é importante a gente respeitar, sim. Né? Deus é tão perfeito que ele fez a gente dessa forma. Abriu o olho, imagina. Isso a ciência descobriu agora, mas desde que ele programou o homem, né, ele já colocou desse jeitinho. Já colocou dessa forma. Abriu o olho, entrou o sol na retina, iniciou, acabou o sol, ou seja, é tudo muito perfeito. Só que a gente vai lá e estraga, né? A gente que faz a bagunça. Aqui eu trouxe a quantidade de horas que são importantes, né, de acordo com cada idade. Para os bebês são de 12 a 16 horas, crianças de 1 a 2 anos de 11 a 14 horas, crianças de 3 a 5 anos de 10 a 13 horas, crianças de 6 a 12 anos, de 9 a 12 horas. E eu, crente que eu estava abafando, que eu achava que eu estava fazendo quando eu vi, porque o Joaquim, por exemplo, vai dormir, ele dorme 7 horas. Eu falei, caraca, está faltando. E, realmente, de manhã ele não acorda bem. E olha aí a mãe se culpando de novo. Né? E para os adolescentes, né? De 8 a 10 horas. Não é à toa. É importante, né? Tem muitos estudos que trazem que, para a criança e para o adolescente, o melhor horário para estudo é na parte da tarde. Eu sei que não é possível para todo mundo, né? Para a nossa rotina, muitas vezes não é possível, porque a gente precisa deixar a criança que vai para o trabalho. Mas, se a gente for pensar no que é melhor para o desenvolvimento cognitivo da criança, é melhor que ela estude na parte da tarde, porque é o período que ela já começou o ciclo dela, ela fez todo o ciclo do sono, acordou, enfim, ela vai render muito melhor. O cérebro dela é programado para isso, aquele cérebro que está ali ainda em desenvolvimento. E aqui eu trouxe as recomendações de tempos de tela. Né? Criança abaixo de 2 anos, o ideal é 0. Sei que é difícil, praticamente impossível para algumas realidades, e por isso que eu coloquei que é, se possível. Mas é muito importante que, sendo possível, não se dê em tela para crianças menores de 2 anos. E aí, 1 hora por dia para crianças de 2 a 5, de 1 a 2 horas para a criança de 6 a 10 anos e de 11 a 18, 3 horas por dia. A gente está muito longe, né, dessa realidade. Muito, 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 assim, sendo bastante realista. E aí eu volto a dizer, às vezes a gente não vai conseguir cumprir. Mas o que a gente consegue fazer reduzindo? Se eu deixava a criança o dia todo, eu vou deixar agora, sei lá, de tal hora a tal hora. E a gente precisa ser muito firme. Né? Todos os tipos de tela. Porém, a tela do celular ela é um pouco mais complicada porque ela é muito próxima. Então, ela tem a tendência a criar vício muito mais rápido. Mas é tela é tela, né? Celular, televisão, enfim. Eu acho que, assim, no nosso recorte cultural, aqui, Brasil, né? Eu acho que é quase impossível para quem precisa trabalhar, para quem precisa deixar a criança, ainda quem não precisa trabalhar fora, mas que vai fazer uma comida que precisa deixar a criança. Eu entendo todas essas nuances, porque eu estou dentro desse quadro e eu sei o que, às vezes, é o que eu tenho, é o que eu consigo, porque é o único jeito da criança. Se a criança não estiver com a tela, a criança está se jogando. Eu moro no 3º andar, e é isso. Sabe? Tem hora que é redução de danos, é o que eu tenho. Só que, se a gente pode escolher entre a tela e botar a criança para correr, bota a criança para ir para fora, bota a criança para fazer outra atividade. Vamos voltar, né, a ter jogos de tabuleiro, a ter dominó, a ter baralho, Uno. Eu acho que é importante, né, até para criar a conexão. Esses dias eu joguei pictureca com o Samuel. Eu ganhei. É bem legal. E aí a Associação Brasileira de Pediatria ainda sugere que a gente não use, né, durante as refeições. É bem difícil lá em casa, porque Joaquim, com a questão do TDAH dele, tem dificuldade, e ele tem uma questão de seletividade alimentar. Tento, durante a refeição, é importante que não coma, porque assim, a criança nem percebe que ela está comendo.
E também tem outros estudos, né, mas eu não me aprofundei nesses estudos, não, mas né, tem estudos que trazem até a questão da diabetes ou de outras doenças, porque a criança nem percebe que ela come. A gente não está no momento presente. Tem uma prática que chama mindfulness e atenção plena, que a gente faz almoçando. Né? Você olha para o seu prato e aí você vê as cores. Parece bobeirinha, mas não é. Te coloca no momento presente. Porque, às vezes, a gente está comendo, ou se você está na tela, você está tentando ver os recados que você precisa para depois, ou que já passou, ou você está pensando no que você vai fazer. O Joaquim fica assim, mas você está pensando em qual conta que você vai pagar? Porque... Porque, tadinha, ele já sabe. Mãe, você está pensando em o que você tem que fazer? Enfim, a gente está sempre aqui pensando em alguma coisa que a gente tem que fazer daqui a pouco. E a atenção plena ela é isso, é você tirar aquele momento e falar, o que eu estou comendo? Quantas cores tem? Coisinhas que parecem bobas, mas que fazem diferença, porque você precisa estar ali. E aí você precisa contar, você precisa sentir o cheiro, você precisa tá no momento presente. E antes de dormir, gente, se possível, 2 horas, de 1 a 2 horas antes de dormir, tirar a tela, por conta da higiene do sono. Né? Nosso cérebro ele recebe estímulo de todo o tempo, inclusive ele nunca desliga. Não sei se vocês sabem, mas a gente acha que quando vai dormir o cérebro vai descansar, ele não descansa. É a hora que ele mais trabalha, inclusive, que é a hora que ele vai fazer o faxinão. Né? E se a gente tiver luzes, o nosso cérebro ele vai ficar, ele está recebendo aquele estímulo daquela luz. Então é importante que, se puder, um ambiente que não tenha luz, e se tiver luz que seja luz amarela, tem algumas coisas que a gente consegue fazer para a higiene do sono, para facilitar na questão do sono. Aqui eu trouxe alguns hábitos para a gente, de hábitos saudáveis, que é a exposição ao sol diariamente. Tem dia que está nublado, que não tem sol, mas ainda assim a gente recebe, né, contato dos raios ultravioletos, enfim, né, que tem a parte ruim, mas a gente precisa. E aí, essa questão que eu coloquei da mudança de ambiente é quando o vício ele já está estabelecido. Né? Às vezes a pessoa tem aquela força de vontade, ela quer deixar determinado vício, mas se ela não mudar o ambiente, ela não vai conseguir. Né? Não é porque ela é fraca, não é porque não consegue, ou porque o outro, sabe? É porque o ambiente ele modela. Como eu falei, o ambiente ele é capaz de metilar nosso DNA, quanto mais, né, tirar. Então, se você quer deixar de beber e continua andando com um amigo que bebe, você não vai conseguir. Você pode até no primeiro dia, eu vou falar por mim, teve um período que eu estava deixando de tomar refrigerante. Passei o ano novo sem tomar refrigerante, que ódio. E aí depois não consegui, porque todo mundo bebendo refrigerante. A culpa é dos outros? Claro, e obviamente que não. Mas é um ambiente, se você vive num ambiente que aquilo ali está exposto, está ali, é muito mais difícil. Né? Se você não quer fumar, vai ser muito difícil você continuar andando com pessoas que fumam. Não quer dizer que a gente vai descartar nossos amigos, não quer dizer, só que a gente precisa entender o que a gente quer para a gente. Né? O ambiente ele é determinante. Então, todas as vezes que a gente quiser abrir mão de um vício, vai ser importante primeiro a gente sair daquele ambiente. Né? É muito usado para pessoas que fazem tratamento de álcool e outras drogas. A primeira coisa que se faz é tirar do ambiente. Muitas vezes nem precisa introduzir medicação. É o ambiente, só o ambiente mesmo já vai ajudar, já vai ser um auxiliador. Né? Para a criação de rotinas, ela é importante porque, especialmente para a criança, né? Para a gente já é importante a gente saber o que a gente vai fazer, muito mais para uma criança ela entender. Né? Isso vai criando um cérebro programado, que traz aquela segurança, que eu já sei o que vem depois, né? Ou minimamente sei, né? Porque a gente não dá conta de que as coisas aconteçam da forma que a gente deseja, mas traz uma certa expectativa. A atividade física. Tem estudos que já dizem, né, que 2 coisas que foram descobertas que fazem com que, inclusive para a demência do Alzheimer, que é protetivo, que é a atividade física, por conta da liberação da erisina e tal, e atividade leituras, tudo que faz a gente fazer aquela forcinha, né, aquela musculatura cerebral. Né? Então, a atividade física não é só para a questão do físico apenas, não só para o estético, mas é também para a mente, até porque a gente separa a mente e o corpo e não existe separação. Né? A mente está no corpo e a mente faz parte do corpo. Né? A atividade física para mim, eu acho que é a parte mais difícil. Né? Por quê? O cérebro ele vai querer o confortozinho, ele vai querer o açúcar, a gordura e ficar quietinho, poupando energia, ele quer. Só que a gente vai precisar aprender a ensiná-lo. Chega um momento que a nossa liberação de endorfina está tão grande que fica gostoso, que fica bacana. Nunca cheguei nessa parte, mas chega, todo mundo fala, quem conseguiu consegue, avisou.
Outra coisa também é contato com a natureza. Já foi descoberto também que, inclusive, a cor verde, né, ela é importante. Então, ter contato com a natureza também são ambientes que são protetivos, né? Eu tenho o privilégio de morar num lugar que é quase, né, fora da civilização, mas tem bastante verde. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto. Mas isso não é a realidade sempre, porque a gente vive né, prédio, é uma casa em cima da outra, enfim. Mas, se possível, sempre estar descalço, com o pé no chão e com contato, né, com a natureza. Primeiro que conecta a gente também, né, até espiritualmente falando. Eu não sei se vocês percebem, mas também. Eu trouxe a conexão espiritual, né? A gente está dentro de um templo, e aqui uma grande parte de nós somos evangélicos, mas tem outras formas da gente se conectar espiritualmente, para quem não professa da mesma fé, né? Estar conectado com o sagrado, ele é uma medida protetiva, é uma medida que nos traz hábitos muito mais saudáveis, porque nos traz para casa, nos coloca no eixo, né? Existe um ponto de Deus, né? É um nome que foi batizado, que tem no nosso cérebro, que faz com que a gente se acalme. Então, assim, a ciência cada vez mais tem comprovado o benefício, né? Traz a gente para o momento presente, né? A gente, quando está, por exemplo, no momento de contemplação, de oração, a gente percebe. Eu não sei, eu falo por mim, né? Mas eu acredito que a grande maioria que é dessa igreja, quando está, por exemplo, sei lá, quando a gente está lá em adoração, que termina, às vezes o pastor até fala assim, gente, o que aconteceu? Que vocês estão... Eu me sinto fraca, no sentido assim, parece que eu estou embriagada. Eu já fiquei muito embriagada no espírito. Porque acontece mesmo, a gente fica tão conectado que é uma embriaguez que é boa. E é aquele vício que eu falei lá do início, que foi dali que eu tirei essa conclusão, inclusive. Que eu acho que nós fomos feitos para sermos viciados com o nosso sagrado, né? Outra coisa que é importante são momentos de lazer. Precisamos incluir na nossa vida momentos de lazer, hábito de leitura escrita. Primeiro, para a gente enriquecer o nosso repertório, né, de palavras, de conhecimento, e para a gente fazer essas conexões neuronais. O nosso cérebro ele é como se fosse uma mata. Né? A gente pensa assim, numa mata verde. Se a gente começar a fazer o mesmo caminho para aquela mata, ela vai ficando marcada. Né? Se a gente passar pelo mesmo caminho sempre, mesmo às vezes aquela mata ela não vai ficar, né? Ela vai ficar com marcas. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Se você começa a ler, a ter certos hábitos, a gente vai criando essas marcas no nosso cérebro, falando de uma forma bem grosseira. E outra coisa para a gente que é adulto é o exemplo, né? Eu acho que não tem nada mais importante para criar hábitos dos nossos filhos do que o exemplo. Muitas vezes eu vou brigar com o Joaquim para que ele desligue o celular, mas eu estou com o celular na mão, e aí, né, é meio difícil. Tudo bem que tem todo um contexto. Fiquei o dia todo trabalhando, e naquele momento eu preciso ver as mensagens. Mas, assim, qual a informação que a gente está passando para os nossos filhos? O que a gente tem ensinado? Muitas vezes a gente fala para a criança ficar quieto gritando. É muito importante a gente sempre se olhar. Nós somos o modelo, né? Não só para os nossos filhos, a gente que trabalha com os kids, né? A gente é modelo e a gente precisa estar o tempo todo se observando, porque nós precisamos ser o exemplo. Eles estão ali observando e copiando, de alguma forma. Né? Nós somos marcados por pessoas que cruzam a gente. Eu tenho um pouquinho de cada um de vocês que estão aqui. E vocês, cada um, enfim, é uma rede. A criança é a mesma coisa. Às vezes a gente não percebe, mas a criança é uma esponja que, nossa, às vezes a gente pensa que ela não está prestando atenção, mas ela está ali super atenta, inclusive até mais do que os adultos, porque a criança ela tem esse poder de estar muito mais no presente do que o adulto. Né? Então, a gente precisa dar sempre o exemplo. Aí eu trouxe uma dinâmicazinha rapidinho. É bem rapidinho. Trouxe. Não, era só o para escrever mesmo, que vai colar. Não, era só a caneta. Uma para cada um. Pega aqui. Vai pegando, vai coisando aqui. Vocês vão escrever nesse papel, pode escolher uma pessoa. Geralmente a gente vai escolher quem a gente conhece, né? Passa, já escreve, pega só um e passa, vem. E aí você vai escolher uma pessoa, escreve uma característica dessa pessoa. É bem simplesinho. Deixa eu passar para cá. Escolhe uma pessoa. E aí você vai colocar uma característica que você vê dessa pessoa. Pode ser física, pode ser... Enfim, o que você... Acho que física é mais fácil, né? E cola nas costas dessa pessoa. Uma pessoa que está aqui.
Escreve uma característica e coloca nas costas dessa pessoa. A pessoa não vai ver o que você escreveu sobre ela. Por favor, hein, gente? Pode ser física, pode ser uma característica. Quer brincar aqui? Você vai escolher uma pessoa, vai escrever alguma coisa sobre essa pessoa e vai colar nas costas dela, quer? Pode ser eu. Quer? Não? Então tá bom. Pega ali o lápis, pega ali a caneta com alguém, pega com o Antônio. Cola nas costas. Não deixa a pessoa ver o que você escreveu sobre ela. Pode ser física. Eu acho que física é mais fácil porque as pessoas vão fazer mímica sobre isso, mas não necessariamente. Ah, cada um vai usar a criatividade. É o seu, Jonathan? Espera aí. Eita. Eita, mas está sem cola. Acho que é melhor fazer outro aqui. Espera aí. Escreve aqui. Quem que escreveu isso? É. Vai lá que a tia Patrícia vai colar de novo, Jonathan. Vou beber aqui. Ninguém escreveu de mim, né? Escrever. Ih, tá ruim um post-it, né? É. Ó, vamos vir. É, também, ó. Leonildes deu uma ideia, bota na testa. Também. O que a gente vai fazer? A gente vai caminhar. Ó, não pode andar muito, tadinho. Mas... A gente vai andar e vamos tentar minimamente não se mexer. Ó, gostei da ideia. Leonildes e Ediel colocaram na testa. Ficou legal também, ó. Viu a criatividade? Por isso que é bom a gente estar em grupo. É muito melhor. A gente vai, ó. Vai ter que levantar, hein, vocês. Só um pouquinho. Olha lá. A gente vai andar. As pessoas que forem ver vão tentar representar isso que está escrito. Por exemplo, eu vou aqui no Ediel, ó. Ih, caraca. Que você vai tentar entender o que está escrito aí. Defesa? É, tem a ver, ó. Defensor. Viu? Você conseguiu fazer uma boa leitura. Deixa eu ver você. Inteligente. Acertou. Caraca, esse casal está conectado. Caraca. Inteligente. Caraca, só fiz uma coisinha. Deixa eu ver você. Acolhedora. Cara, ou eu sou muito boa, hein? Oh. Deixa eu ver aqui. Amigável? Ih, caraca. A gente tem que adivinhar. Isso é difícil, hein? Faz aí uma mímica. Faz aí vocês. Eu tô só ajudando. Vou fazer a mímica. Faz a mímica. Vai. Não, vou fazer junto. Vai. Ih, gostei. Obrigada. Quase. Conversadora. Obrigada. Ai, por aí. Tá dentro. Aproveitei para beber. Por aí. Ajudadora. Arrasou. Gente, é melhor botar na testa. Vamos tentar.
Vamos tentar fazer cada um com... Você tem, Helena? Deixa eu ver o seu, vê. Faz aí para ele tentar entender qual é o dele. Eu não sou boa, não, menina. O que você acha? Vamos lá. É quase igual, né? O que vai fazer? Vai, Kelly, você que é boa. Vai. Tadinho. Vai cair. Ela já está fazendo a dica. Essa é a dica. Isso aí, prestativa. Sinônimos servem. E o seu, cadê? Ih, ó, tem 2. E ó, um é assim, ó. E o outro é... Como é que faz? Isso é difícil. Não. Peraí, vem cá. Vou encostar em você. Sensível. Sensível e sonolenta. E você, Helena, tem? Helena, você, ó. O que você acha que é? Tanto é inteligente que entendeu de primeira. E você? Olha, como foi? O filho que botou sonolento. Dorminhoca. Será que a mãe está muito dorminhoca? Aí eu estou pegando teu partido, tá? Será que a mãe é muito dorminhoca ou ela está com muita atividade? E ela está precisando de ajuda para diminuir a atividade? O que será que é? Porque às vezes a mãe está muito sobrecarregada. Ih, Jesus, revelou. Jonathan, deixa eu ver o teu. O teu é, ó. Mas não é só inteligente, ó. Não, é inteligente, mas é, ó. Muito inteligente. Que isso? Muito. Isso. Amável. O rostinho dela é de amável mesmo, né? Tem gente que já vem com a essência. Deixa eu ver da pastora. Tá, também. Amável. E o outro é... Vamos, Kelly. Peraí. Finge que... elas estão brigando ali. Vamos, estão brigando. Pacificadora. Deixa eu ver o seu. Como é que faz? Ih, gente. Me ajuda aí, me ajuda a fazer isso. Fala aí. Ajuda aqui alguém. Ai, meu Deus. Como é que faz, Ediel? Me ajuda aqui. Como é que faz isso? Finge que você está fazendo algo. Me ajuda aí. Você está fazendo algo. Por aí, tá quase. Pode ajudar, hein, gente? Quase. Ele está narrando aqui, ó. Vai, ele está narrando. Vai. Ó, dedicado, é uma palavra, dedicado. Dedicado no que faz. Olha como você é visto, viu? Viu? E o Cláudio, deixa eu ver. Ai, gente, como é que é? Me ajuda aí. Espera aí. E eu concordo, é isso mesmo. É porque a letra, né? Ó. Calmo, tranquilo. Concorda, Cláudio? Concorda? Mais alguém? Joaquim, cadê, Joaquim? Cadê o teu? Tem aqui, ó. Cadê o seu, Yasmin? Deixa eu ver. Bonita? Lindinha. Quem será que escreveu lindinha? Quem? Deixa eu ver o seu, Toy. Bota aqui na frente para eu ver. Não. Mas ele não enxerga, ele está sem óculos. Carinhoso.
Não, também, em nome de Jesus, Senhor. Carinhoso demais. Deixa eu ver o outro. Ih, esse aqui foi o Joaquim que fez para você, ó. Foi você? Ah, foi não? Pensei que foi. Parceiro. Viu? Não, foi o Rafael. Cadê o seu, Rafael? Deixa eu ver, mais fácil, né? É uma coisa. Meu parceiro. Então, eles estão alinhados, viu? Meus irmãos, gente. Tem mais alguém? Cadê o pastor? Está lá escondido, pastor? Botaram não? Poxa. Não tem não, irmão? Assim, a atividade é meio que para a gente quebrar um gelo, mas é para a gente entender como que o outro nos vê, como que a gente vê o outro, como que a gente tem se comunicado. Né? A gente vê aqui, foi bem, né, bem coerente. Será que a gente está tendo uma percepção coerente? Né? Como que está sendo essa nossa leitura? Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas a ideia da dinâmica era essa, era a gente ter esse olhar, né, de como que a gente tem, o que a gente tem feito, como a gente tem se comunicado, e pensando muito pela perspectiva da criança, né? Como que a criança ela tem feito essa leitura de nós. Às vezes, como eu falei, né? Às vezes o meu filho ele vai me ver num recorte ali de que eu estou com o celular e pedindo para que ele guarde. Talvez eu tenha tido um dia muito cheio, e aí naquele momento ele viu. Mas é claro que um momento ele não faz todo dia, né? Ele vai vendo isso no dia a dia. E como a gente aprende, a gente é a gente dentro da nossa casa. Aqui é muito bonitinho, todo mundo fala bonitinho, todo mundo se vê, todo mundo sorri. Mas a gente é de verdade quando a gente é em casa. E quem é que a gente tem sido em casa? Né? Quem é esse modelo que a gente tem sido para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos kids? Né? Que exige tanto das crianças, mas talvez a gente não esteja oferecendo, né, um modelo bacana. E é legal a gente se repensar, se rever, porque a gente realmente é o espelho. Eu até ia trazer um modelo de uma dinâmica que era sobre espelho, porque realmente nós somos o espelho, não só dos nossos filhos, não, mas de todas as crianças que passam por nós. Talvez a gente pense, eu não tenho nenhuma criança, mas a gente sempre está influenciando alguém, a gente sempre está sendo modelo para alguém de alguma forma. E é legal a gente começar a pensar se aquilo que a gente pensa a nosso respeito está coerente. Eu acho que é legal a gente saber, né, como que está, se está bem alinhado. Né? Eu que passei? Foi, né? Foi. Aqui eu trouxe algumas dicas de conteúdos que eu acho que é muito legal. Se vocês puderem, né, esse livro é um livro que fala sobre a fábrica de cretinos digitais, exatamente sobre o que a gente tem feito. A gente tem criado cretinos digitais. A gente tem sido cretinos digitais. Né? Falando de uma forma bem grosseira, porque eu não gosto desses termos, mas é verdade. Né? A gente tem andado anestesiado, a gente tem dado anestesia para as nossas crianças. E nunca é tarde para a gente voltar mesmo, sabe? Para a gente repensar. Até o momento em que a gente não tem acesso à informação, a gente talvez não tenha feito por mal. Mas, a partir do momento em que a gente teve acesso, a gente já tem um mínimo de consciência para começar a fazer algumas escolhas. Né? E eu acho importante a gente sair desse lugar de anestesia. Porque o vício ele traz isso, a anestesia. E a gente não tem como viver anestesiado para sempre. Vão ter momentos em que a gente vai ter que lidar com a tristeza, com a dor, com a raiva, porque são sentimentos legítimos e normais, e a gente precisa. Né? E se eu estou triste, eu preciso viver a tristeza. Se eu estou com raiva, se eu estou com... Olha, eu tenho aprendido muito sobre diversos sentimentos, porque às vezes a gente acha que é só no outro. Né? Eu estou trabalhando até com uma pacientezinha sobre a inveja. Às vezes a gente fica assim... Eu falo sempre na inveja porque eu acho que é um dos sentimentos mais feiosos. Né? Eu até falo, né? Porque ninguém gosta de falar. A gente acha sempre que o outro tem inveja da gente, mas a gente nunca gosta e nunca reconhece. Nunca não, mas muito difícil a gente reconhecer que a gente sente. E a gente sente. Em algum momento, em alguma medida. E por que a gente, às vezes, não para se observar? Né? Às vezes a gente também, eu sinto tristeza, e é legítimo. Poxa, aconteceu algo que foi legítimo eu ficar triste, e vai passar, sabe? Mas se eu fico triste e vou me anestesiar com o celular, se eu fico triste vou me anestesiar com a pizza, se eu fico triste vou me anestesiar com a bebida, ou com o que quer que seja, eu não vou viver, eu não vou deixar com que isso passe, isso vai ficar ali, porque no nosso corpo nada vai para baixo do tapete, tudo fica aqui em algum lugar e sai, de alguma forma, isso sai. Né? Tem aí as doenças psicossomáticas, tem aí diversos transtornos. Né? E, inclusive, a gente fala muito de transtorno. Né? Especialmente a questão do vício está muito atrelado com o TDAH, que é um tema muito caro, assim, que eu realmente gosto muito, que eu me aprofundo, não apenas porque
Eu vivo isso em casa, mas é porque é um tema que eu gosto de fato. Mas nem tudo é TDAH. A gente tem desenvolvido os comportamentos, inclusive, daqui a algum tempo a gente vai ouvir falar muito sobre isso, né, sobre um TDAH que não é um TDAH. Porque o TDAH, a pessoa nasce, ele é um transtorno, ele não é moda. Né? Não é à toa que o nome é transtorno, porque ele transtorna todas as áreas da vida da pessoa. Mas o TDAH, nesse sentido de moda que eu digo, são comportamentos que parecem que são, porque a gente está desatento, eu levanto para fazer algo e aí eu esqueço, mas são comportamentos que nós estamos assumindo que estão fazendo com que a gente pareça ter. E a gente nem tem. Né? Eu acho que, assim, dado algumas situações, que não, né? Mas não é possível que todos nós tenhamos. Então, é legal a gente parar para observar quais comportamentos a gente tem adquirido por conta dessas anestesias que a gente tem tido. Outro conteúdo muito legal, que eu não sei se vocês já viram, ele é um documentário que tem na Netflix, eu não sei se ainda tem, que é o Dilema das Redes. Eu acho muito interessante, que diz assim que quando a gente não paga pelo conteúdo, é porque a gente é que está sendo o conteúdo ali, né? A gente que está sendo vendido. E é interessante, porque assim, a gente tem acesso a Instagram, a Facebook, claro que tem a parte da propaganda lá, mas se eu não estou pagando algo, é porque eu é que estou sendo produto. Importante a gente pensar até onde a gente quer se deixar ser produto. Esses 2 livros são da Thelma Abrão, que eu acho muito legal. Ela fala muito sobre educação neuroconsciente. Eu acho que, se vocês puderem buscar, eu acho que é interessante, né? Que educar é um ato de amor, mas também é ciência. E o que fica na infância o que acontece na infância não fica na infância. Por isso que eu falo que o Ministério Infantil, para mim, é o ministério mais importante. Eu sei que falo até baixo aqui, mas porque é muito melhor que a gente crie crianças maduras, eu digo, né, na questão espiritual, mas num todo, do que a gente pegar um adolescente e depois um adulto e ter que consertar. Né? Não é muito melhor que a gente tenha uma educação de base muito boa, que a gente construa. E é por isso que eu vejo um investimento muito grande na infância. Né? Não é à toa que cada vez as crianças estão começando a ter acesso a conteúdos de pornografia, a conteúdos viciantes, cada vez mais cedo, porque elas estão sendo corrompidas cada vez mais cedo. E, sabe, eu lembro que teve uma época que estava tendo desafios para as crianças se suicidarem, que tinha desafio de sei lá o quê, sabe? São coisas para, de fato, tragarem as nossas crianças. E a gente precisa, a gente vai ser cobrado, né, pelas vidas que estão lá, que a gente tem responsabilidade, que são das crianças, que não conseguem ainda minimamente responderem por si. E eu trouxe essa frasezinha para a gente finalizar, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino, que é do Jung. Né? É isso. Enquanto a gente não sabia, claro que a gente aqui só, né, falou muito pouquinho, muito de forma rasa, mas enquanto a gente não sabia ou não se dava conta, a gente via as coisas acontecendo e achava que é assim mesmo, essa é a vida. Mas a gente precisa assumir o controle da nossa vida, a gente precisa assumir o controle das coisas. A gente não vai ter controle das coisas que acontecem, mas a gente precisa minimamente entender se a gente quer ter acesso ou não, se a gente quer ser manobrado ou não, se a gente quer ser persuadido ou não, até porque, se você quiser, é uma escolha, né? Não porque é massa de manobra, enfim. E é isso. Muito obrigada, gente. Pastor, obrigada. O pastor... Consegui. Ai, gente, que bom. Eu estava muito nervosa. Eu sempre fico nervosa, mas aqui muito mais, né? Porque, minha casa, já pensou? Bom, eu acho que essa reunião de hoje precisa ser a primeira de muitas. É claro que se cada um dos tópicos, cada um dos assuntos que foram abordados aqui, eles precisam ser mais aprofundados, até porque eu acredito que algumas pessoas aqui teriam perguntas a fazer e esclarecer. Então, eu entendo que a gente precisa ter mais desses encontros aqui, ainda que seja uma vez no mês. Acho que é interessante, e, de repente, até uma opinião minha aqui, chegar para esses pais que estão aqui e eles mesmos sugerirem alguns assuntos para você, e você vir trazer esses assuntos, porque talvez a dúvida de um seja a dúvida do outro também. E aí, esse esclarecimento ao longo da caminhada, até porque aqui são diversas etárias aqui representadas, né? Então, de repente, para um que tem uma criança, talvez uma fase mais jovem, mais menininho e tal, não é a mesma dúvida de alguém que esteja
numa idade diferenciada. Então, eu acredito que a gente precisa, sabe, Sabrina, ter mais desses encontros aqui. E a participação dos pais, o interesse dos pais, eu acho que é muito mais importante do que a Sabrina se preparar e vir aqui para trazer. Se não tiver interesse, não adianta que não vai ter quem chegue com conteúdo preparado aqui para trazer um esclarecimento. Então, estou muito feliz de vocês terem vindo, investido tempo na vida de vocês, pensando no futuro dos filhos, né? Porque a gente, por mais que a gente planeje a chegada de uma criança, de um filho, a gente não se planeja em se preparar para recebê-los, né? Então, a gente vai, ao longo do caminho, conforme eles vão crescendo, a gente vai aprendendo na marra a lidar com as suas limitações, dificuldades. Então, eu vejo que isso é um privilégio, ter vindo para cá, passado alguns minutos aqui, ouvindo alguém que se dedicou por alguns anos, trazendo um conteúdo riquíssimo, até para alimentar em você uma curiosidade de buscar, porque a internet ela é boa e também é ruim. É boa quando você sabe utilizar essa ferramenta. Por exemplo, esses tópicos que foram apresentados aqui, certamente você vai encontrar estudos sobre ele na internet. Então, alguma coisa ou outra que te chamou a atenção aqui, poxa, esse assunto aqui eu preciso saber um pouco mais. Entra na internet, veja as leituras que ela está indicando, isso tudo vai fazer uma grande diferença, verdadeiramente, no amadurecimento e na preocupação que nós temos de dar um bom destino para os nossos filhos. Se a gente pegar aqui o que a Bíblia fala, o texto diz, ensina o pequenino no caminho que ele deve seguir. Então, ela falou aqui de que nós somos o exemplo, né? O que nós fazemos e não o que nós falamos, né? Se fosse falar, seria fácil você falar para o Theo, né? Theo, vai em frente, vira a primeira direita, a segunda esquerda, vai em frente, abre a porta. Você está ensinando o. Mas ensinar no caminho é mais desafiador para nós pais. É você ser o exemplo para ele, é você ir na frente. Então, você se interessar em ter um conteúdo para passar para eles, é mostrar que eles, eu quero estudar assim como a minha mãe estudou e se prepara para cuidar de mim, me dar um destino. Então, isso é muito importante. Queria uma salva de palmas para os pais que vieram. Parabéns pelo interesse de cada um de vocês. Amém? Vamos orar, então? Pai, no nome de Jesus, te damos graça porque a tua misericórdia é fantástica e nós recebemos ela com graça. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo a Ti pela vida da Sabrina, que se disponibilizou, Senhor, até com um nível de preocupação em entregar para os Teus filhos, que são pais, que são mães, Senhor, um conteúdo para servir na caminhada de dar um destino para os seus filhos. Eu abençoo a vida dela, que ela venha prosperar a cada dia mais em conhecimento e em compartilhamento do que tu tem dado e compartilhado nas mãos dela. Eu quero te pedir também com cada uma das famílias aqui, dos pais, das mães que estão aqui representando suas casas, suas famílias, talvez com um nível de preocupação, assim como eu tenho, deste mundo que nós vivemos, mas não pertencemos a ele, de cuidar dos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, inteligência, maturidade, Pai querido, e ferramentas para ensinar os nossos pequeninos a seguir um caminho, Senhor, de paz, um caminho pleno, um caminho, Senhor, aonde Tu está com eles. Não os deixe, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não os deixem se apaixonar de uma forma errada com as imundícias desse mundo. Pai querido, cega o inimigo em respeito aos nossos filhos, às nossas casas. Senhor, e no nome de Jesus, Pai querido, dá-nos uma visão, Senhor, muito mais clara do que Tu tem como propósito para as nossas casas, para a criação dos nossos filhos, para as nossas famílias, no nome de Jesus. Quero te pedir que os teus filhos, agora voltando para casa, na tua santa e gloriosa paz, continua ministrando na vida deles, e que sim cresça o interesse em buscar conhecimento, riqueza em conhecimento, para dar destino para os nossos filhos, Senhor. Eu te agradeço, te louvo, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Bom, até breve. Para os adolescentes que já estão aí, vai rolar um negócio aí com os meninos aí, se vocês quiserem ficar. Vamos tirar uma foto.